Tatu querido, que bom tê-lo aqui mais uma vez para essa revisão da FUVEST. E eu falo mais uma vez, não sei se você sabe, mas eu falo isso porque essa é a segunda parte da revisão FUVEST. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, você pode assistir de novo, esses assuntos não estão interconectados. Eu criei uma sequência lógica para isso, que é a sequência que eu adoto dentro do meu canal, dentro das playlists, mas você pode muito bem assistir a parte 2, depois a parte 1, ou a parte 1, depois a parte 2. Só para lhe situar, nessa aula a gente vai fazer a revisão da parte de fisiologia humana e de ecologia. Lá na aula da primeira parte, a gente fez revisão de biologia celular e biologia molecular, genética, a gente tratou dos grupos menores, vírus, bactérias, protozoários. Na sequência, a gente falou sobre botânica e também zoologia. Agora vamos para o momento final. Eu não quero enrolar você. Pegue o material que está disponível aqui na descrição, caso você ainda não o tenha, e vamos para a questão de número 38. É só baixar, está disponível para você aqui na descrição. O gráfico representa a concentração de alguns hormônios observados durante a gravidez de uma mulher. Essa questão não é uma questão fácil, tá, gente? Vamos continuar. Identifique os hormônios H1 e H2, respectivamente, e o motivo da queda abrupta de suas concentrações no sangue ao final do período da gestação. Então, olha só, a gente tem um gráfico aqui mostrando um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica. Eu vou marcá-la aqui, ó, na imagem, massa. E depois a gente quer saber o que é o H1 e o que é o H2. Antes, pessoal, da gente explicar, eu tenho que falar o seguinte, tá? É uma questão de gráfico, você tem que tentar interpretar o gráfico. Você tem aqui um tempo de gestação e, de repente, de uma hora para outra, passado o tempo da gestação, você tem uma queda hormonal de dois hormônios e também desse hormônio que teve um pico no início da gestação. Essa gonadotrofina coriônica, eu quero que você anote, ele é o único hormônio exclusivo da gestação. Nenhum outro hormônio é produzido apenas quando a mulher está grávida. E é esse hormônio, anote por favor, que a gente usa para o teste de gravidez. Quando uma pessoa vai lá e faz xixi num potinho e coloca um palito lá para saber se está grávida ou não, e aí vem aquele resultado positivo ou negativo, o teste é feito com base nesse hormônio, chamado de gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica ela tem uma função muito importante, que é manter elevados os níveis de progesterona e estrógeno no corpo da mulher. Mas por que isso, professor? Porque a progesterona e o estrógeno são importantes para manter, primeiro, o endométrio bem nutrido. Lembre-se que esse endométrio, eu já vou explicar isso melhor para você, é o local onde o embrião vai se fixar na parede do útero e, além disso, é importante para a saúde da placenta, que vai se formar na sequência. Então, a gente precisa do endométrio para o embrião poder se fixar. A gente precisa também de uma placenta para o embrião e mais tarde o feto se nutrir. E quem que mantém a progesterona e o estrógeno altos para isso acontecer? O HCG, a gonadotrofina coriônica. Pode colocar aí que a sigla dele é HCG. Beleza? Então vamos lá. Concentração de hormônio no sangue. A gente tem 3 hormônios. E aí, claro, eu já estou dando spoiler para você. Esses hormônios que a gente tem aqui são a progesterona, o estrógeno. E por que, professor? A gente vai entender o porquê são esses hormônios e por que a gente chega na resposta na letra D na imagem que a gente tem na sequência. Agora, olha só. Qual é o motivo pelo qual a gente teve uma queda bruta das concentrações desses hormônios no sangue? Quando a mulher elimina a placenta, pós-parto, a gente vai ter o trabalho de parto, a criança sai, depois cautelosamente o médico vai puxar o cordão umbilical dessa criança e vai estar preso esse cordão umbilical numa placenta que se descola da parede do útero. É a placenta que mantém a produção de gonadotrofina coriônica no final da gestação. Até o 3º mês, na verdade, quem faz isso é o próprio endométrio, a parede do útero. Mas depois se forma uma placenta e a placenta assume essa função. Quando você retira a placenta, quando ela descola da parede uterina, aí você não tem mais a produção de HCG, e sem um HCG ocorre uma queda no nível hormonal de progesterona e de estrógeno, o que fecha para nós a letra D. Agora, em cima disso, a gente tem que fazer uma revisão interessante. Olha só, eu tenho aqui um funcionamento do sistema de feedback do sistema hormonal
no tratante à reprodução. Lembre-se o seguinte, tá? Lá na hipófise, que fica bem no centro da sua cabeça, glândulazinha que tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, a gente vai ter a produção de dois hormônios bem importantes no relativo ao aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. A gente está olhando o feminino nesse momento. Que hormônios são esses, professor? O hormônio folículo estimulante, essa sigla é em inglês, tá? Seria hormônio folículo estimulante, ou Follicle Stimulant Hormone, beleza? Tudo bem. E você tem o LH, que seria o hormônio luteinizante, beleza? O FSH, como o nome já está dizendo, ele vai estimular um negócio lá dentro do ovário da mulher chamado de folículo. Todas as mulheres têm folículos que estão prontos para liberarem ovócitos. Os folículos contêm ovócitos e o momento que ocorre a liberação desse ovócito a gente vai chamar de ovulação. Então, a gente tem que imaginar mais ou menos uma coisa assim. O folículo é uma cápsulazinha que fica dentro do ovário da mulher que contém ovócito. Esse ovócito, quando sai do folículo, temos o fenômeno da ovulação, que ocorre no 14º dia pós-menstruação. Então, se você, mulher, menstruou hoje, exatamente, ou pelo menos deveria ser assim, exatamente daqui 14 dias você vai menstruar. Eu estou gravando essa aula, por exemplo, no dia 13. Vamos lá, hoje é dia 13 de novembro. Olha, hoje é o primeiro dia da menstruação de alguém aí que está assistindo essa aula. Professor, a minha menstruação saiu hoje. Beleza, então você vai ser o meu exemplo. Você tem dia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Foi 10 dias, tá? 23, 24, 25, no dia 26 de novembro você estará ovulando. Esse é o momento mais fértil do seu ciclo. 5 dias antes, 5 dias depois, você também tem um período fértil. Mas o dia mais fértil, que existe uma chance maior de você engravidar numa relação sexual, de você ser mãe e de você, cara, ser pai também, é no 14º dia após a menstruação. É o momento que aquele folículo que foi estimulado pelo FSH, ele vai já atingir o seu tamanho máximo. Ele foi crescendo, o FSH foi estimulando, é o hormônio folículo estimulante. O folículo foi crescendo, 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 chega um momento que ele vai romper. Puc! E aí que tem um negócio interessante. Olha o que eu coloquei no nosso esquema. O FSH, ele age sobre o folículo e lá dentro você tem o ovócito, tá? Quando o folículo chega no seu tamanho máximo, que é no 14º dia, ocorre a liberação de um outro hormônio, que é o LH. O hormônio LH, ele vai promover o processo de ovulação. Então, o hormônio que age diretamente na ovulação é o LH. Ele rompe o folículo que está super grandão. E com isso, esse folículo, após ser rompido lá no ovário, ele vai deixar no lugar dele uma cicatriz. E essa cicatriz a gente chama de corpo amarelo ou corpo lúteo. Lúteus, no latim, quer dizer amarelo. Então, o corpo amarelo ou corpo lúteo é uma cicatriz deixada pelo folículo que rompeu. Por isso que a gente chama LH de hormônio luteinizante. Ele está estimulando o processo de ovulação, o folículo rompe e vai ficar uma cicatriz no ovário. Só que essa cicatriz vai regredindo e ela some, tá? Beleza. O corpo lúteo, pessoal, ele produz progesterona e estrógeno. O folículo, eu não mencionei antes, ele produz o estrógeno. E aí tem um negócio interessante. Quando começa a aumentar bastante o nível de estrógeno, isso exerce um feedback negativo no FSH. Como assim, professor? É um sistema de gangorra. Subiu o nível de estrógeno, feedback negativo no FSH. O FSH vai baixar. E quando sobe o nível de progesterona, principalmente, e também do estrógeno, você vai ter o mesmo efeito. Subiu o nível de progesterona, vai baixar o nível de LH. É um efeito de feedback negativo. Beleza? Você entendeu isso? Esse ciclo é legal, quero que você tire um print dele, caso você precise reestudar isso antes da prova, mas esse é um ciclo bem esquematizado. Agora, o que complica bastante? Quando aparece esse gráfico aqui. Ele é um gráfico que demora para você compreender um pouquinho. Por isso que eu deixei o esquema para compreensão do ladinho. Então, olha só. O que eu marquei para você nesse gráfico? Uma tabela que vai do dia 1 ao dia 28. O ciclo menstrual, em média, vai ter 28 dias. Isso pode variar de mulher para mulher, mas a gente está pegando uma situação média. Então, você tem do 1º ao 28º dia. Do 1º ao 5º, também, em média, a mulher vai ter a menstruação.
A menstruação pode durar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. E é legal que você vá ao ginecologista caso ela dure mais que 7 dias. Eu não estou dizendo que é uma situação anormal. O ginecologista que pode dizer isso. Ah, não, tá tudo legal com você, você só menstrua mais do que a média, mas tá tudo ok. Ou ele pode dizer, não, ó, não tá tudo ok, a gente precisa fazer um tratamento. Beleza? Mas de 1 aí até 7 dias é considerado uma menstruação típica, beleza? Olha o que está acontecendo com o endométrio. O endométrio, para quem não lembra, é a parede interna do útero. Ele está descamando, está descamando, está descamando, está saindo a menstruação, né? Cheio de sangue, né? Porque esse endométrio é super vascularizado, vai rompendo capilares e vai saindo sangue também. Aí, beleza. Nesse período que inicia a menstruação, também começa a produção do FSH. Então, o FSH, o hormônio, vai estimulando o folículo e vocês conseguem já ver pela imagem aqui embaixo, ó, acompanhem comigo, o folículo crescendo, 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 crescendo. O que eu botei no meu esquema aqui, ó? O folículo, olha para o ladinho, o folículo, ele vai liberar o estrógeno. Então, à medida que o folículo vai crescendo, e quanto maior está esse folículo, mais estrógeno vai liberando. Ó, 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 que legal. Quando você tem esse pico de estrógeno, efeito gangorra, ó, subiu o estrógeno, o que vai baixar? O FSH. Então, sobe o estrógeno aqui, ó, isso coincidentemente acontece também uma queda do FSH. Caiu o FSH, subiu o estrógeno. E aí, quando cai esse FSH, você vai ter um estímulo à ovulação. Ocorre o pico do LH, então você, quando for olhar o gráfico, o hormônio que vai ter o seu pico exatamente no dia da ovulação é o LH, não esquece isso, ó. 14º dia, você vai ter o LH. Eu sempre associo assim, ó, o L até lembra o número 1 e o H até lembra o número 4. Não, o L não lembra o número 1 e o H não lembra um pouquinho o número 4. Então, no 14º dia, você vai ter pico de LH. Perfeito? E aí, esse hormônio vai promover a ovulação. Olha o folículo aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha. Eu sei que às vezes é difícil acompanhar esse meu mouse, porque ele é um pouquinho difícil de ver. Mas olha aqui, ó, ocorreu a ovulação. E aí, esse folículo, quando se rompe, vai deixar no lugar dele uma cicatriz que a gente chama de corpo lúteo. Olha o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Corpo lúteo produz progesterona e estrógeno. Então, ó, o corpo lúteo está produzindo progesterona e estrógeno. Beleza? Esse estrógeno, pessoal, é super importante para você formar o endométrio. Então, você primeiro descamou, ocorreu a menstruação, aí forma-se um novo endométrio, por ação do estrógeno estimulando o crescimento do endométrio. Aí depois, para manter esse endométrio nutrido, você precisa da progesterona. Então, o estrógeno forma e a progesterona mantém nutrido, vascularizado, pronto para receber um embrião. Se a mulher tiver uma relação sexual sem uso de preservativo, no dia que ela está ovulando ou dentro do período fértil, se o casal tiver uma relação sexual, a gente pode ter a concepção e na lei brasileira a gente considera a pessoa como grávida de fato quando ocorre o evento da anidação, ou seja, quando o embrião gruda na parede do útero. Então, a partir desse momento, mais ou menos uns 5 dias depois da ovulação, a pessoa está grávida, aquele casal vai ser pai e vai ser mãe. Então, a partir desse momento, não é possível retirar mais esse embrião, a não ser que você tenha uma situação legalmente amparada, tá? Normalmente não é o que acontece. Então, assim, até o 19º dia, a gente pode usar a pílula do dia seguinte. Ela é amparada por lei, ela tem uma eficiência muito alta. Se ela for aplicada em até 24 horas, são 2 pílulas, na verdade, você toma uma assim que você quiser, e depois, 12 horas depois, você toma a segunda. Essa pílula, ela vai impedir que o embrião se fixe na parede do útero. Se não rolou a fecundação ainda, ele impede também a fecundação, tá? Então, essa pílula é amparada por lei. Ela tem uma eficiência muito baixa depois de 24 horas, na verdade, cai para uns 70%, eu considero baixo, porque o objetivo é muito claro, né? Então, essa concepção quer ser evitada, 70% não é uma garantia disso. Depois vai para 50%, 30%. No 19º dia, existe uma chance mínima aí de 5% de evitar a gestação, caso você tenha tido realmente essa concepção. Agora, uma coisa curiosa para vocês, tá? Quando ocorre a queda da progesterona e estrógeno, a mulher percebe que ela não engravidou. Fisiologicamente, o corpo dela percebe, eu não engravidei. E aí vem a TPM, que é uma tensão pré-menstrual. Antes da próxima menstruação, o corpo da mulher entra em um estado provisório de depressão. E isso tem um motivo evolutivo. No passado, as mulheres tinham que engravidar todas as vezes que elas
entravam, entre aspas, no cio. E quando elas não engravidavam, ocorria um distúrbio de caráter depressivo. Elas ficavam chateadas com aquilo. Pô, eu não engravidei esse mês. Isso era TPM. Claro que hoje não existe um motivo evolutivo para isso, mas no passado isso era importante. Esse estado depressivo fazia com que o seu parceiro se aproximasse mais dela e aumentava a chance no futuro de terem um filho. Beleza? Então tá aí. Revisei com vocês o ciclo menstrual. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Normalmente, quando se pergunta alguma coisa sobre isso, tem algumas informações importantes. Por exemplo, do primeiro até o 14º dia, nós temos muito mais ação de estrógeno. Então, a gente chama essa fase de fase estrogênica. Do 14º dia até o 28º, nós temos também estrógeno, mas muito mais progesterona. Então, você tem uma fase progesterônica. Outra coisa também que é cobrado, que até o 14º dia você tem uma proliferação de endométrio, fase proliferativa, e depois uma fase secretora. Fase secretora porque você está secretando progesterona e estrógeno. Beleza? Vamos para o nosso próximo tópico, também muito importante, sistema circulatório. Para quem está acompanhando a apostila, é a questão de número 41. Para quem está aqui e ainda não sabe que existe uma apostila desse material aqui, procure aí na descrição, inteiramente gratuita, você baixa aí, tá? Então, no sistema circulatório humano, olha que enunciado simples, né? Objetivo. Ele vai falar, a veia cava superior transporta sangue. Segura aí, tá? Vamos parar um pouco, vamos dar uma revisada no sistema circulatório para poder resolver essa questão. Não é difícil o sistema circulatório, as pessoas é que complicam. Então eu quero que você pegue papel, eu quero que você pegue caneta e você anote, por favor, algumas coisas que eu vou falar para você. Olha só, átrio, anota, por favor, átrio recebe sangue. Eu vou até vou dar uma ampliada aqui para você enxergar. Ah, não precisa não, tá? Não precisa ampliar nada. Átrio recebe sangue. Anotou isso? A cavidade cardíaca que recebe sangue a gente chama de átrio. O ventrículo, ó, ventrículo faz o contrário, ele expulsa sangue. Guarda isso que é importante. Átrio recebe, ventrículo expulsa sangue do seu coração. Pronto, dois conceitos fundamentais. Agora vem outros dois. E com esses 4 juntos você responde essa questão. Uma questão bem simples até, mas você tem que ter esses conceitos na cabeça. Quais são os outros conceitos, professor? A artéria, gente, ó, a artéria é um vaso sanguíneo que está saindo do seu coração. Não importa para onde vai, se está saindo do seu coração, é uma artéria. Então, átrio recebe sangue, ventrículo vai, expulsa sangue, ventrículo vai. A artéria, pessoal, vai levar o sangue para fora do coração, então ela sai do coração. E a veia, ao contrário, ó, veia, ela está chegando ao coração. Você anotou essas 4 coisas? Eu quero que você tenha anotado, porque é importante para a gente poder desdobrar essa questão na sequência. Ó. Átrio recebe sangue, ventrículo expulsa. Artéria sai do coração, veia chega ao coração. Então vamos acompanhar da seguinte forma. A nossa circulação vai começar a partir do pulmão. Por quê, professor? Porque é o momento que tem a oxigenação. Para mim é mais lógica, mais didática. Eu prefiro dessa forma, eu acho que você vai entender o porquê. Então, a nossa circulação começa a partir dos pulmões. Chegou o oxigênio no seu corpo, o que acontece? Esse oxigênio tem que ser distribuído para todas as regiões do seu organismo. Quem que faz essa distribuição? O seu coração. Então, olha só. O sangue vai sair superoxigenado da veia pulmonar e vai chegar até o átrio esquerdo. Professor, veia carrega oxigênio? A veia pulmonar, sim. A veia umbilical, também. São as únicas exceções que a gente tem. Todas as outras veias vão carregar gás carbônico. Por isso que a gente chama normalmente o sangue rico em CO2 de sangue venoso. Mas cuidado que tem exceções. A veia pulmonar e a veia umbilical invertem essa situação. A veia pulmonar carrega oxigênio. A veia umbilical também. Então, olha só, veia por quê? Porque ela está chegando ao seu coração. Esquece aquela ideia de que veia carrega CO2, pelo amor de Deus, tá? Veia chega ao coração. Beleza, chega aonde? No átrio esquerdo. Lembrando que esse esquerdo e direito tem a ver com o ponto de vista do dono do coração, tá? Então, não sei se a imagem fica invertida para vocês. Infelizmente, agora eu vou me atrapalhar, tá? Mas na minha perspectiva aqui, de onde eu tô, esse aqui é o meu lado esquerdo. Eu não sei como é que tá aí para vocês, tá? E esse aqui é o meu lado direito. Então, é isso que você tem que ter em mente.
É a perspectiva do dono do coração. Olha para essa imagem e tenta entender isso. Então sai a veia pulmonar aqui e vai para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Perfeito. O ventrículo faz o quê? Expulsa o sangue. Esse sangue vai sair, ó, via artéria aorta. Lembra que a artéria sempre sai do coração. Fácil, né? A aorta, o vaso sanguíneo super importante, você tem que saber. Aí todos os seus tecidos vão receber oxigênio, vão consumir esse oxigênio e vão liberar gás carbônico. E esse gás carbônico tem que ir para o pulmão, mas para ir para o pulmão ele tem que ir com força. Quem que vai dar essa força? O coração. Então você vai pegar aqui o sangue vindo, ó, pela veia cava, ó, que legal, e ele vai cair lá no átrio direito. Lembra que a veia chega ao coração e é o átrio sempre que recebe sangue. Aí o ventrículo vai expulsar o sangue de volta, ó, para o seu pulmão, por meio de uma artéria pulmonar. Notem que a artéria pulmonar também está rica em CO2. Ela está rica em CO2, não em O2, beleza? Massa, entendeu a circulação? Vou te dar uma dica bem legal, tá? Sempre que você for montar a circulação para responder alguma coisa, e essa é uma dessas questões, você pode perceber o seguinte: as iniciais de cada um desses caminhos que você tem aqui, elas começam com V ou com A. Então, olha só, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, veia cava, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Notem que sempre V com A com V, V com A com V, V com A com V. Se você for fazer o esquema, montou tudo, e por acaso ficou A com A, quer dizer que ficou um átrio, uma artéria. Está errado. Se ficou V com V, ficou uma veia com ventrículo. Está errado também, tá? Então é sempre A com V e V com A, beleza? Então lembrem da nossa legenda, o azulzinho representa CO2 e o vermelhinho representa oxigênio. A veia cava superior, aqui eu não coloquei para vocês, tá? Mas a veia cava ela tem um ramo que vem da sua cabeça para o coração e um outro ramo que vem de parte de baixo de todo o seu organismo para o coração também. Mas todos vão cair no átrio direito, tá? A veia cava, vamos deixar o superior de lado, transporta sangue pobre em oxigênio, não é verdade? Pobre em oxigênio. Por quê, professor? Porque ele está rico em CO2. Coletado da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco. Chega ao átrio esquerdo do coração. Chega ao átrio esquerdo do coração? Não, ele chega do átrio direito. Tá errado, tá? Por favor, tá errado esse negócio. Ó, átrio direito, veia cava no átrio direito. B, a veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio. Pobre em oxigênio, coletado da parte inferior do tronco e dos membros inferiores. Chega ao átrio direito do coração. Átrio direito, essa é a nossa resposta, a letra B. Vamos ver as outras por que estão erradas. A artéria pulmonar transporta sangue rico em oxigênio. Você já sabe, né, que a artéria pulmonar que está aqui está carregando muito CO2. Está errado, letra D. As veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio. Veia pulmonar, sangue rico em oxigênio. Dos pulmões até o átrio direito. Olha o pega-ratão. Ó, tudo bonitinho. Veia pulmonar com oxigênio. Dos pulmões até o átrio esquerdo, gente, esquerdo. Ah, então do pulmão sai para o seu lado esquerdo e depois vai voltar tudo pelo lado direito. Letra E. A artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio. Artéria aorta rico em oxigênio para o corpo, beleza, por meio da circulação sistêmica e sai do ventrículo direito do coração. Ventrículo esquerdo. Notem que essa questão ela é bem conceitualzinha, tá? Agora ele comentou uma coisa interessante, circulação sistêmica. A gente normalmente separava antigamente em pequena e grande circulação, ó. Pequena seria o coração trocando sangue com o pulmão e grande circulação, o coração trocando sangue com os tecidos do seu corpo. A gente mudou o nome, tá? Não é mais pequena e grande circulação. A pequena circulação a gente chama de circulação pulmonar. Coração, pulmão, coração, pulmão, coração, pulmão. E a grande circulação a gente chama de sistêmica. É legal você lembrar desses conceitos, tá? Coração, o corpo inteiro. Coração, o corpo inteiro. Circulação sistêmica. Fechou? Massa? Vamos continuar. A gente muda então agora a nossa temática, saímos da fisiologia humana, infelizmente, né? A gente tem que seguir as porcentagens das abordagens de questões que a própria FUVEST nos oferece, então vamos para a ecologia, que também é super legal. Eu sei que vocês gostam de fisiologia humana, né? Mas a gente vai falar de ecologia agora. Olha só, questão 49 do nosso material, para quem está perdido aí, baixa o material. Ah, se você chegou até esse momento da nossa revisão,
Quer dizer que você já viu a parte de sistema circulatório, então eu quero que você coloque aí nos comentários, para eu saber quem chegou a esse momento da revisão, bota aí nos comentários a palavra circulação, tá? Aí eu sei que você chegou até aqui. Então vamos lá. Questão de número 49. Nas margens de um rio verificava-se a seguinte cadeia trófica. Gente, cadeia trófica é a mesma coisa que cadeia alimentar. Lo mismo, tá? A mesma coisa. O capim ali presente, vamos sublinhar o capim, servia de alimento para gafanhotos, que por sua vez eram predados por passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha exclusivamente os gafanhotos como alimento. Tais passarinhos eram predados por gaviões da região. Eu já vou começar a revisão por aqui, tá? Primeiro, a gente está falando de uma cadeia alimentar. Professor, por que você não desenhou a cadeia alimentar do exercício? Por que você desenhou essa outra cadeia alimentar aqui? Eu desenhei essa outra porque essa eu já tinha desenhado. Eu não quis fazer mais um desenho, tá? Então, se contente com o que a gente tem. Então vamos lá. Olha só, dentro desse enunciado a gente tem dois termos bem importantes que estão escondidos e que eu quero tratar com vocês. São termos relevantes que podem aparecer na prova na sequência. Olha, você tem uma espécie, aqui passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente. Por favor, as espécies que só ocorrem em determinados tipos específicos de ambiente chamamos de espécies endêmicas. Ok? Então anota isso, por favor, que é um termo importante, principalmente no ano em que a gente tem epidemias, tem pandemia, a gente tem focos de doença e a gente tem endemias também. O que é uma endemia? É uma doença, por exemplo, em que ela ocorre numa determinada região de maneira natural e ela é restrita àquela região. Vamos pensar, por exemplo, na malária. Ela é endêmica das regiões tropicais do planeta Terra. Todas as faixas tropicais ali, na verdade, principalmente nas regiões equatoriais, entre os trópicos, né? Você vai ter um mosquito lá, o anófeles, e por isso você vai ter a malária. Ela é endêmica. Então, quando a gente tem uma espécie que ocorre apenas num ambiente, que ela é restrita de um ambiente, a gente diz que essa espécie é endêmica. Guarda isso que estava escondido no enunciado. Outra coisa interessante está escondido, Esse passarinho tinha exclusivamente os gafanhotos como alimento. Quando um ser tem padrão muito exclusivo de alimentação, ele só come um negócio. A gente diz que ele é um ser de alimentação restrita. Ele é um especificista. Ele é um cara que tem alimentação específica. Ele não tem uma alimentação generalista. Ele é restrito àquele padrão alimentar. Beleza? Então, tem os especialistas, é o caso desse passarinho, e tem os padrões de alimentação generalistas. Se isso aparecer na prova da FUVEST, e existe chance disso aparecer. Imagine, por exemplo, que ele fala da rã-touro, que é uma espécie de animal que veio dos Estados Unidos na década de 1980, especificamente no ano de 1985, no Brasil, na ideia de criar ranários para consumo da carne de rã no Brasil. A carne de rã, infelizmente, não caiu no gosto da população brasileira naquela época, e as pessoas, numa ideia até boa, pensaram assim, cara, eu não vou matar esse monte de rã, vou soltá-las na natureza. Abriram os ranários e soltaram as rãs na natureza. Essa rã-touro é um problema ambiental até hoje. Causa um impacto imenso no ambiente porque ela não tem predador natural, lá dos Estados Unidos, que vive aqui. Ela não tem parasitas naturais, que são lá dos Estados Unidos e não vivem aqui. E ela se reproduz muito rápido. Mas olha só, o que ajuda a esse organismo virar uma praga descontrolada no nosso país? O padrão alimentar dele. Se ele fosse extremamente especialista, ele ia comer alguma coisa que vive lá nos Estados Unidos, ele não ia viver na natureza brasileira. Mas não, pelo contrário. Ele não tem alimentação igual a esse passarinho, ele não é um especialista, ele é um generalista. Ele come de tudo. Essa rã-touro, a gente já encontrou dentro dela, e eu falo isso com propriedade porque eu trabalhei com um professor que fez pesquisa de dieta de rã-touro. Olha só, a gente encontra besouros, a gente encontra outras rãs, a gente encontra girinos, a gente encontra sapinhos, a gente encontra filhote de cobra. Ele encontra um monte de insetos diferentes. A gente encontra também dentro dessa rã-touro morcegos que caem de cavernas. Morceguinho pequeno, que às vezes não se prende muito bem, caiu, a rã-touro engole. Pequenos roedores, ela engole também. Então essa rã é uma desgraça mesmo. Ela tem um hábito muito generalista e é por isso que ela consegue também se espalhar por tudo que é lugar. Se tornou uma praga. Beleza, isso pode aparecer dentro do mesmo contexto de cadeia alimentar para vocês. Agora, continuando, tá, gente? Você tem uma cadeia alimentar que é composta por capim, por gafanhoto,
por passarinho que só vive naquele local e tem uma dieta muito restrita, só come aquele tipo de gafanhoto, e gaviões, tá? A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora, olha a FUVEST falando de lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora. Só que empresa é essa? Pois é um caso hipotético? Fica a seu critério achar que é um caso hipotético. Beleza. A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente. Então matou o capim, matou o início da cadeia alimentar. É correto afirmar que em seguida o consumidor secundário. Vamos lá. Olha para mim a cadeia alimentar da imagem, depois a gente vai voltar nessa do exercício. Você tem um capim, que é comido por ratos, que é comido por serpentes, que é comido por um gavião. Tá? Beleza. Quem que é o consumidor secundário? O consumidor primário é quem come sempre o produtor, o cara que faz fotossíntese. Quem faz fotossíntese é produtor, ele produz matéria orgânica. Ele converte o CO2, que é inorgânico, em matéria orgânica. Beleza, ele é produtor. Aí esse cara é comido pelo consumidor primário. O consumidor secundário é quem come o primário. Concorda comigo? No caso do meu desenho, é uma serpente. Muito cuidado de verdade com o seguinte. O consumidor primário, gente, ele é o nível trófico 2. Nível trófico é o nível alimentar. E por que ele é o 2, professor? Se ele é o consumidor primário. Porque antes dele vem o produtor, que é o nível trófico 1. Então, o nível trófico inicial é sempre o produtor. Depois vem o segundo nível trófico, que é o consumidor primário. Aí vem o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário. E aí por diante. Beleza. Agora, se a gente fosse substituir essa minha imagem pelo aquilo que tem no enunciado, quem que seria o consumidor secundário que ele está perguntando ali na questão? Você tem o capim, que é comido por gafanhoto, consumidor primário, e pelo passarinho, que é endêmico e é bastante especialista. Então, o passarinho, gente, vai ser o nosso consumidor secundário. O que vai acontecer? Se eu destruir o capim que tinha ali, não vai ter alimento para o gafanhoto, consequentemente, não vai ter alimento para o passarinho, que só come aquele gafanhoto. É a única fonte alimentar dele. Então, vamos lá, consumidor secundário. Teve a sua população reduzida? Sim, como consequência direta do aumento da biomassa do primeiro nível trófico. Não aumento da biomassa. Se matou o capim, diminuiu a biomassa. Então, essa primeira está errada. B. Teve a sua população reduzida? Sim, como consequência indireta da diminuição da biomassa do primeiro nível trófico da cadeia. Essa vai ser a nossa resposta. Easy, né? Legal, eu sei que eu falei bastante, às vezes o cara fica meio incomodado, né, professor? Vai logo a resposta. A resposta tem no gabarito do material, tá, gente? Eu preciso discorrer um pouco isso, porque a FUVEST pode criar outras maneiras de trazer esse assunto para você, beleza? E aí as outras respostas, claro, vão ser contradições daquilo que a gente teve na alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo. Você está gostando? Espero que sim, tá? Se não tiver também, deixe seu comentário. Professor, não estou achando muito legal essa sua maneira de revisar. Quem sabe você faz desse jeito. E eu atendo se eu achar, se eu julgar que também é legal, tá? Então vamos lá. Questão número 51 do seu material. Uma boa ideia. A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros. Eu adoro questões sobre biomas brasileiros. Eu acho que estudar o bioma brasileiro e cobrar isso em vestibular é uma maneira de você valorizar o Brasil. Valorizar o que a gente tem aqui. As pessoas têm que conhecer os biomas brasileiros. Se não é possível visitá-los de verdade, você pode conhecer pelos livros e um dia, quem sabe, visitá-los, tá? Eu ainda, como biólogo, me sinto muito triste de não ter ido para a Amazônia e também ainda não fui para o Pantanal. Mas, né, vamos lá. Estamos na lida. Uma hora dessas eu vou. Quem sabe não seja o ano que vem, né? Então, a tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros. Aí você tem bioma 1, 2, 3, 4... E aí você tem um tipo de vegetação predominante. Aí você tem volume de chuvas, que é uma coisa que é bem condicionante dos biomas, e você tem uma zona climática. Essa questão, na minha opinião, não é uma questão difícil. Só que, claro, você tem que conhecer minimamente os biomas brasileiros. Você tem que saber pelo menos onde eles estão, uma característica básica, e a gente vai começar a descrever isso. Primeiro bioma que eu quero falar para vocês, comentar com vocês, a Amazônia. Eu fiz aí, há um tempo atrás, um dossiê sobre a Amazônia. Vale muito a pena, uma aula que ficou muito legal. Eu quero regravá-la agora, assim, de maneira super editada, high-tech, legal, mas ficou uma aula bem completinha. Foi na época que ocorreu as queimadas na Amazônia, que também pode servir de gancho para uma questão da FUVEST. A FUVEST não cobrou sobre lama tóxica, trazendo uma atualidade, pode ser que fale sobre queimadas, por que não? Então, olha só, pessoal. A Amazônia, você tem que lembrar o seguinte, ela está inserida no local onde a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo. O Rio Amazonas, em comprimento, ele não é o maior rio do mundo, mas em vazão ele é.
É mesmo, professor? Ele é muito. O rio Amazonas, para vocês terem uma ideia, ele tem uma vazão, ou seja, um despejo de água no oceano que equivale ao somatório de todos os outros 6 rios maiores do mundo. Então, se tirar o Amazonas e pegar todos os outros 6 rios maiores do mundo, Rio Nilo, Rio Mississippi, o Rio Tocantins, cara, pega todos os rios, tipo o próprio Rio Negro, que é um rio grande também, né, que está dentro da lista dos maiores. Se você pegar esses 6 primeiros e somar a vazão deles, não dá a vazão do rio Amazonas. Então pense o quanto esse rio tem água. Tá? Existem regiões da Amazônia que a largura do rio chega a 40 quilômetros. Você imagina uma porção de rio que tem 40 quilômetros de largura? Então é isso que você tem que guardar. A Amazônia é o que é porque ela tem muita água. E aí, por favor, não esqueça, embora ela tenha uma abundância de água e isso gera uma biodiversidade única e a maior biodiversidade do mundo, o solo amazônico é muito pobre. Então lá tem muita água, lá chove pra caramba, tem muita biodiversidade, tem muita matéria orgânica, mas mesmo assim a Amazônia tem um solo pobre, ela tem um solo que é arenoso. E isso é importante de você lembrar. Se a gente fizer uma extração dessa floresta, se a gente utilizar ela extensivamente para agricultura, para pecuária, a gente vai degradar por completo esse solo que é extremamente arenoso. Eu não sei se vocês sabem, mas essa região amazônica um dia foi mar. Então, por isso que tem essa característica mais arenosa. Eu não vou discutir isso agora com vocês, porque não cabe, mas é um assunto bem interessante. A Caatinga, pessoal, ela é justamente o contrário da Amazônia. Não em questões de biodiversidade. Claro, ela não tem a biodiversidade amazônica, mas ela também é biodiversa, ela tem as suas características. Não vai marcar que a Caatinga é pobre em diversidade. Não é não, tá? Mas ela vai ter suas limitações. Por quê? Porque lá, embora o solo seja muito fértil, e eu quero que você anote isso, tá? O solo da Caatinga é fértil, embora seja muito fértil, não tem muita chuva. Então, quando tem chuva ou quando a gente cria algum meio de irrigação, o solo é super produtivo, inclusive para a agricultura. A gente tem cultivo de uva lá, por exemplo, na beira do Rio São Francisco, que está trazendo talvez um deslocamento da produção de vinho do Brasil de Caxias, lá no Rio Grande do Sul, para o Nordeste. Talvez o Nordeste entre na rota dos maiores vinhos do mundo, assim como a gente tem em Mendoza, na Argentina, como a gente tem no Chile. Falta algum apuramento com relação ao vinho, mas solo próprio para isso. Possibilidade de uva de qualidade, a gente tem. Então, Caatinga, lembre, por favor, disso. Falta água, mas o solo é super fértil. Além disso, comparando as duas vegetações, na Amazônia você tem uma vegetação super arbórea e com folhas muito largas. Isso significa o quê, professor? Folha larga quer dizer que a folha transpira bastante. A gente descobriu, inclusive, esse ano, no Brasil, a planta com a maior folha do mundo, o angiosperma com a maior folha do mundo, uma folha que vai ser maior do que o corpo de uma pessoa. Bem interessante essa descoberta. Quanto mais larga for a folha, gente, mais transpiração ela tem e mais água ela perde. Para quem vive na Amazônia, isso não é um problema, porque ela vive em um local de abundância de água. Na Caatinga, não. Então, as árvores que aparecem lá têm sempre folhas pequenininhas, para não transpirar muito. Muita cera em cima da folha, para não transpirar muito também. E, além disso, a gente tem uma grande diversidade de cactos. A Caatinga tem uma predominância dos cactos comparado com os outros biomas. Não que não existam nos outros também, mas na Caatinga a gente tem muito mais. Por quê? Porque o cactus nem folha tem. Ele transforma a folha dele em espinho para não ocorrer processo transpiratório. Beleza? Então, se falar de planta que armazena muita água dentro, é o caso de uma planta da Caatinga. Raiz muito profunda para pegar água lá das profundidades. Não tem folhas, tem espinhos. Já pense numa vegetação que a gente chama de xerófita. Xerófita, xero quer dizer seco. Fito é planta, planta de ambiente seco, que é diferente da Amazônia, que é higrófita, tá? Que tem muita água, beleza? Então são tipos de vegetações diferentes, xerófita e higrófita, beleza? Aí vamos para o cerrado. O que você tem que lembrar do cerrado, principalmente se tratando de FUVEST? O cerrado é a savana brasileira. Então lembra lá da savana africana, que tem gente que consegue botar isso muito bem no imaginário, por causa do filme do Rei Leão. Você tem a savana, uma vegetação que a gente tem uma predominância de gramíneas e árvores esparsas, tá? Esparsas quer dizer o quê? Uma aqui, outra acolá, uma aqui, outra acolá. Então elas são espalhadas. Isso é característico da savana e também é característico do nosso cerrado. Claro, existem regiões de cerrado mais fechado, né? O cerradão. Existem regiões de cerrado mais aberto, mas ele é uma savana brasileira. O solo não é nada legal, muitas vezes ele é ácido, muitas vezes ele é tóxico. E as plantas do cerrado, eu quero que vocês anotem isso, por favor, porque é a coisa mais cobrada. As plantas do cerrado elas são adaptadas a situações de fogo. Então elas têm adaptações para o fogo, porque o fogo é
uma coisa natural no Cerrado. Claro que todo esse fogo que a gente tem feito não é natural, porque isso é de origem antrópica, mas naturalmente ocorre o fogo lá no Cerrado, e isso é uma coisa já constatada, beleza? Não é uma coisa que descobriram agora, já é um estudo já bem antigo. Inclusive tem plantas que dependem do fogo, elas precisam que o fogo ocorra. Por quê? Porque o fogo acaba limpando parte daquela vegetação que é mais delicada, e algumas sementes só conseguem libertar-se da dormência, ou seja, só quebram a dormência para conseguir germinar se elas forem muito aquecidas. Então existem plantas que precisam do fogo para terem os seus filhotinhos, as suas plantinhas, beleza? Falou em adaptações para o fogo ao cerrado. Que tipo de adaptações? Casca muito grossa dos caules para proteger o miolo, raiz profunda também, porque se queimar em cima ela tem que ter nutriente lá de baixo para poder rebrotar rapidamente. As folhas protegidas, as gemas, perdão, protegidas com pelo, muito pelo para o fogo não conseguir penetrar na gema. As folhas com extrema quantidade de cera para ajudar a resistir o calor. E aí, por causa do calor, os caules normalmente ficam bem tortuosos, eles ficam deformados. Isso é característico também das plantas do cerrado. Anotou tudo isso? Vai anotando. E a galera que está no chat aí, que está pegando ao vivo, vai escrevendo também para ajudar quem ficou para trás. Beleza. Aí você tem o Pantanal. O Pantanal talvez seja o bioma menos cobrado dos vestibulares, tá? Não sei por quê, mas ele não tem tanta informação de fato. Ele tem uma influência muito grande da Amazônia e uma influência muito grande do Cerrado. O Pantanal, pessoal, forma aquilo que a gente chama de planície alagadiça. Ele é uma região onde a gente tem uma bacia hidrográfica bem também relevante, bem volumétrica em questão de água, e ele é todo plano. E esse rio, quando ele sobe, essa bacia hidrográfica, quando sobe, alaga toda a região. Eu acho legal você saber dessa planície alagadiça, você tem muita adaptação a plantas viverem na água, então são plantas que suportam, digamos assim, encharcamento completo. A gente tem muita diversidade de anfíbios por causa desse excesso de água, de aves, consequentemente, que podem se alimentar de alguns anfíbios, principalmente na fase de girino. A gente tem muita biodiversidade de ave por lá, e também dos répteis, especialmente os jacarés que a gente tem no Brasil. Muitos deles vão viver na região do Pantanal. Agora, o rio, professor, eu tenho que saber o nome do rio? Não sei se o vestibular pode cobrar o nome do rio, né, que vai fazer o Pantanal ficar todo alagado. O rio que vai fazer, digamos, a bacia mais importante do Brasil se manter é o rio Amazonas, você sabe disso. E no Pantanal é o rio Paraguai. Lembra da música da Xalana, né? Lá vai a Xalana, bem longe se vai, descendo o remanso do rio Paraguai. Então, lá os caras, quando compuseram essa música, que é interpretada belíssimamente pelo Almir Sater, eu não sei quem que é o compositor, estavam falando da vegetação pantaneira, do ambiente pantaneiro. Aí você tem a Mata Atlântica. Mata Atlântica você tem que lembrar especialmente de duas coisas, tá? Primeiro, em questão de extensão latitudinal, ele é o maior bioma brasileiro, ou seja, ele vem lá do Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. Em questão de latitude, ele é o mais amplo de todos. É legal você lembrar disso. A outra coisa que é importante é que a Mata Atlântica é uma floresta tropical úmida, semelhante à Amazônia. Se aqui a gente tem o rio Amazonas, que mantém toda essa umidade, na Mata Atlântica a gente tem o Oceano Atlântico mantendo toda essa umidade. E, em contrapartida, seja um bioma de extrema biodiversidade. Alguns autores ousam dizer até que a Mata Atlântica talvez tivesse mais biodiversidade que a Amazônia, no passado, quando ela é preservada. Sinceramente, eu não sei, tá? Mas uma coisa eu sei, que de todos os biomas brasileiros, esse é o mais destruído, é o mais depredado, especialmente por causa do padrão de ocupação que o Brasil teve. Lembra que antes da gente ter esse mapa do Brasil, a gente tinha um Brasil dividido, né? Parte dele, parte do que a gente chama hoje de Brasil era Portugal, parte era a Espanha. Existia um tratado de Tordesilhas separando aquilo que a gente chama de Brasil em duas partes, desiguais inclusive, tá? Mas a porção de Portugal depois foi dividida todas em capitanias hereditárias. E todas essas capitanias hereditárias tinham sua capital próxima ao litoral. Ou no litoral, né? Na verdade, todas no litoral, que é uma região de Mata Atlântica. Então você pega assim, ó, as capitais dos estados nordestinos, todas no litoral. Você pega aqui, ó, Bahia, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo é um pouquinho mais para dentro, mas Curitiba também é próximo ao litoral. Não é no litoral, mas é próximo. Porto Alegre também é próximo ao litoral. Então, todas essas capitais, elas ficaram muito, né, associadas à região de Mata Atlântica. E como uma capital ela tende a se expandir, imagine, de lá para cá muita coisa aconteceu, a expansão urbana das capitais brasileiras, especialmente do lado atlântico do Brasil, acabaram dizimando a Mata Atlântica. Então, é um bioma que está extremamente degradado.
existem alguns símbolos dessa degradação. O mico-leão-dourado, super importante de você lembrar. O xaxim, que é uma pteridófita, que a gente tem especialmente na porção mais sul, tá? Então, é uma planta que está gradativamente sumindo do planeta. Lembre-se que o xaxim é uma pteridófita considerada fóssil vivo. Ela é a mesma planta desde 100 milhões de anos atrás, ela mudou muito pouquinho. Então, ela é um fóssil vivo e está sumindo do planeta. O palmiteiro, então o palmito, o Terpedulis, aí é a planta que tipo foi muito explorada, ela está entrando em vias de extinção, é super ameaçada, e também a araucária, que a gente vai ter nessa região aqui, que é símbolo do Paraná, estado onde eu vivo. Tem mais em Santa Catarina, mas é símbolo do Paraná. Então é uma planta que também, embora a gente tenha em grande quantidade, perto do que existia no passado, nem se compara. É uma planta também que é simbólica dentro do ambiente de Mata Atlântica. É uma planta que, inclusive, tem uma origem ainda da época que os continentes eram todos unidos, na época que a gente tinha uma Pangeia. A araucária surgiu em ambiente antártico. É uma planta que veio da Antártida quando a Antártida estava colada com os outros continentes. E isso é interessante, por isso que nós temos uma floresta mista de Mata Atlântica. Uma floresta ombrófila mista, porque os elementos predominantemente são tropicais, mas você tem uma araucária lá no meio que veio da Antártida. Então, mistura elemento tropical com elemento antártico. E por último, pessoal, os pampas. Os pampas, ultimamente, não têm sido mais chamados desse jeito. A gente prefere chamar de campos sulinos, tá? Esse é o nome que a gente dá usualmente, então, inclusive, se você for fazer vestibular no Rio Grande do Sul, você não vai mais ver o termo pampa, eles usam campos sulinos. É uma vegetação gramínica também, então muita gramínea, pastagens naturais, você tem que lembrar disso, tá? São pastagens naturais, não são pastagens artificiais, então o gado que é criado lá foi por causa da vegetação propícia para isso. Claro, isso está causando um impacto muito grande. E uma coisa super relevante sobre o pampa é que ele vai ficar na faixa de 30 graus de latitude, isso caiu no Enem desse ano. Todas as regiões do planeta na faixa de 30 graus de latitude são desertos. Então você pega aqui, ó, pensando assim, indo para o lado do Chile a 30 graus de latitude, você tem o deserto do Atacama. Até chegar nele, você tem o Chaco argentino, que é uma transição para o deserto. Você vai lá para a África do Sul, nessa faixa de 30 graus de latitude, você tem o deserto sul-africano. Lá na Austrália, deserto australiano. Você pega na latitude 30 para o norte, você tem deserto do Arizona, você tem o grande deserto do Saara, você tem o deserto de Gobi, todos eles na faixa de 30 graus de latitude. E uma coisa super curiosa no nosso país é que, pô, todo lugar do mundo é deserto a 30 graus. Por que que no Brasil não é? Oh, porque aqui é uma vegetação chamada campo sulino. Tá, professor, mas por quê? Por causa da Amazônia. Então a Amazônia ela transpira tanto, mas tanto, mas tanto, ocorre uma evapotranspiração tão intensa, os cientistas dizem que a evapotranspiração amazônica joga mais água na atmosfera do que o rio Amazonas joga no oceano. Então, pensa comigo, tá? É muita água jogada na atmosfera. Essas águas, pessoal, por causa dos ventos, né, convectivos aqui, ó, eles vão girando em sentido anti-horário, eles vão empurrando essas massas de ar que vão trombando com a Cordilheira dos Andes e se arrastando até a região sul. Então chove bastante no sul por causa da Amazônia e por isso lá não é deserto. Só se eu desmatar a Amazônia, você vai promover desertificação lá no sul, isso caiu no Enem. E tem muito professor, eu vi um monte de professor falando por aí, dizendo, ah, não é um processo de desertificação, é um processo de arenização. Se desmatar a Amazônia, vai rolar deserto lá no Rio Grande do Sul? Sim, tá? Isso já foi cobrado no Enem, não vamos discutir mais. Agora vamos olhar uma tabela aqui, ó. Tipo de vegetação predominante, não é que não tem as outras. Arbórea. Opa, não pode ser o pampa. Tá? Não pode ser o pampa. Então a letra E a gente já está tirando fora. Tchau. Tá? Beleza. Pode ser Amazônia, pode ser Mata Atlântica? Pode. Volume de chuvas, moderado a grande. Mata Atlântica também tem bastante chuva, tá? Grande, né? Moderada a grande, beleza. Zona climática, tropical e subtropical. Opa, Amazônia não tem região subtropical. Aqui está o Trópico de Capricórnio, ó. Pá, passa quase em cima da minha cidade. Abaixo do Trópico de Capricórnio você tem região subtropical. A Amazônia não pode ser, meu filho. A Amazônia está em região equatorial. Então só pode ser a Mata Atlântica. Então a gente vai riscar a letra A. Tchau, letra A. Que triste, né? Tirar as coisas. Tchau. E a gente vai ficar só com a letra C e D. Aí você tem a segunda, ó. Tipo de vegetação, herbáceo. As gramíneas, né, são de porte herbáceo. Herbáceos são as ervas que não formam lenha, tá? Existem as plantas de porte arbóreo, lenhoso, e existem as herbáceas, tá? Volume de chuvas, moderado.
Zona climática temperada. O que que é temperado, professor? Temperado é que vai ter temperaturas um pouco mais frias, vai ter uma temperatura mais variante ao longo do ano, as estações são mais marcadas. Então você já ficaria com o Pampa nessa situação, marcaria a letra D, mas vamos continuar. Vegetação arbórea, volume de chuva muito grande, equatorial, Amazônia, aí a gente vai ficar, né, ficaria com as duas, mas o Pampa já marcou, já excluiu, né? Arbóreo, arbustivo e herbáceo, a gente tem isso, arbóreo, arbustivo e herbáceo, especialmente no Cerrado. O volume de chuvas a gente poderia dizer moderado a seco, né? Porque a gente tem uma estação muito seca no Cerrado. O inverno, seria aí período de junho, julho, agosto, é extremamente seco no Cerrado. Não concordo com moderado aqui. Tropical e subtropical, nem chega a pegar uma região subtropical, mas eles colocaram, talvez exista um bracinho do Cerrado descendo um pouquinho aqui, e por isso que a gente fica com essa resposta. Letra D. Beleza? Revisão aí de biomas brasileiros, espero que vocês tenham gostado. E agora, meus queridos, nós vamos para a última, mas não menos importante, derradeira questão. E se você chegou até aqui, se você está acompanhando essa revisão, se você não assistiu a primeira parte, depois você volta lá para a primeira parte, não tem problema, tá? Mas se você chegou aqui, faz um favor para mim, vai lá nos comentários, para quem está ao vivo, escreve aí no chat, potencial. Aí eu sei, depois que esse vídeo foi lançado, quem que chegou até o final da revisão, quem chegou à parte do potencial. Então vamos lá. Questão de número 55 do material de vocês fala o seguinte: a figura representa a estrutura de 3 populações de plantas arbóreas, A, B e C, por meio de pirâmides etárias. O comprimento das barras horizontais ao número de corresponde, ao número de indivíduos da população em cada estágio, desde planta recém-germinada, plântula até senescente. Eu estava esquecendo que essa questão era sobre plantas, desculpe, tá? Então vamos lá. O comprimento das barras horizontais corresponde ao número de indivíduos da população em cada estágio, desde planta recém-germinada, a plântulazinha lá, até a planta senescente. O que é senescente, professor? Velha, tá? Planta velha. A velha planta que já vai para o saco, tá? A população que apresenta maior risco de extinção, a população que está em equilíbrio quanto à perda de indivíduos e a população que está começando a se expandir são, respectivamente. Vamos tentar entender. Qual das 3 populações vocês acham que está em risco de extinção? Pense assim, ó, que uma planta velha tem uma taxa de reprodução muito menor. Então, se você pegar essa população B, majoritariamente ela é velha. Não tem filhotinho de planta, não tem plântula. Então, a chance dela entrar em extinção é muito grande. Então, a gente tem que começar pela letra B. A gente já descarta A, a gente já descarta essa letra E. Ficamos só com essas duas. Agora, vamos pensar. Não precisa nem pensar muito, é uma coisa completamente lógica. População que está em equilíbrio quanto à perda de indivíduos. Qual está mais equilibrada, A ou a C? Qual? Com certeza a C. Olha o equilíbrio dessa pirâmide. Você tem mais juvenis, né? Na verdade, plântulas. Depois você tem mais juvenil 1. Um pouquinho menos, na verdade. Né? Depois um pouquinho menos de juvenil 2. Mas isso é o natural. Isso é o natural da distribuição de uma planta dentro do ambiente. Beleza? Então a letra C já marca para nós aí. Vai fechar a letra D da nossa resposta, tá? B, C e A. A última, a população está começando a se expandir. A população que está se expandindo quer dizer o quê? Que ela tem muitos juvenis, muita gente jovem, mas ela ainda não tem plantas maduras, ela está iniciando o seu processo de expansão. A nossa resposta é a letra D, tá, gente? Em cima disso, eu só queria revisar rapidinho com vocês essa questão de crescimento populacional, tá? Então, primeiro, eu queria que vocês olhassem para esse gráfico. Sempre que você vê um gráfico, você olhe, por favor, né, os eixos desse gráfico, tamanho da população e o tempo. Aí você tem uma linha em vermelho e você tem uma linha azul. Essa linha azul, inclusive, foi cobrada na prova do Enem, a gente pode comentar dela agora. Essa linha em vermelho está mostrando o crescimento real de uma população. Em geral, as populações vão crescer de maneira escalonada. Existe um padrão, depois outro padrão, depois outro padrão. Esse crescimento é chamado de crescimento real. Vou dar um exemplo bem simples para vocês de um crescimento real para vocês compreenderem. Lá em 2009, vocês talvez eram bem jovens, tá? Mas eu já estava dando aula. Surgiu uma grande epidemia no planeta Terra. Se tornou uma pandemia, porque ela afetou mais de 3 continentes. E nessa situação a gente teve o alastramento de uma doença chamada gripe suína ou H1N1, tá? Ou gripe A, ou influenza A.
E eu tive o capricho, de, logo que começou essa doença, deu a primeira semana, já abri um alerta, de acompanhar os boletins epidemiológicos diários liberados pela Organização Mundial de Saúde. Lembro que eu estava começando a minha vida como professor. Acompanhar isso foi muito interessante, como pesquisa mesmo, mostrar para os alunos. Eu me senti muito orgulhoso disso, eu pesquisei bastante e achei. E aí ele mostrava todos os dias quantos casos vocês tinham. E era interessante o seguinte, no início, a gente tinha um crescimento linear da multiplicação viral, porque a gente não tem como contar vírus, então a gente conta as pessoas infectadas. Aí você tinha um caso, no outro dia tinha mais um, mais outro, aí tinha mais dois, aí tinha mais três, e cara, foi crescendo de maneira linear, como se fosse uma função de primeiro grau. Lembre-se que eu estou trazendo isso porque a FUVEST tem questões interdisciplinares também. Existem pelo menos algumas questões interdisciplinares de maneira obrigatória em todas as edições. Pode ser que apareça sobre isso. Uma função de primeiro grau da matemática. Mas chegou um determinado momento, e eu lembro que isso foi bem assim, nítido, quando a gente teve lá 150 casos no mundo, de repente virou a chave. Foi 150 casos, no outro dia 200. Daí no outro dia deu 350, no outro dia deu 1000. E no outro dia já tinha 5.000. Então, olha que coisa louca. De repente, aquele crescimento em função de primeiro grau se tornou uma função exponencial. E aí você tem o crescimento exponencial da população. E depois isso teve a se estabilizar, parou de crescer tanto. E, claro, como era uma doença, não vai seguir bem essa regra, a gente teve o declínio, né? Então, aqui a tendência da população é se estabilizar. No caso da gripe suína, ela declinou vertiginosamente, porque a gente começou a distribuir Tamiflu, as galeras andavam de máscara, álcool em gel, foi aí que se popularizou o uso de álcool em gel. Você vai num restaurante hoje, só tem álcool em gel num restaurante brasileiro, porque aconteceu a gripe suína, tá? Então foi nesse momento que começou a aparecer. Beleza, agora todas as populações, pessoal, elas vão crescer nesse padrão. Primeiro de maneira linear, depois exponencial, e depois ela tende a virar uma constante. Ela vai oscilando um pouquinho, mas ela tende a se estabelecer. E por que ela se estabelece? Porque o ambiente oferece para esse crescimento populacional uma certa resistência. Por exemplo, pensa a espécie humana. A gente não vai enfiar nesse planeta 30 bilhões de pessoas, 40 bilhões de pessoas. Existe um limite para isso. E esse limite tem a ver com a disponibilidade de alimento, com doenças. Aí, consequentemente, a gente pode falar de parasitas, né? Porque as doenças são causadas por seres parasitas em geral. Competição por causa de espaço, de reprodução. As fêmeas são muito disputadas, normalmente nas espécies animais, né? Porque elas têm um óvulo que é raro. Então, tudo isso oferece resistência do meio. Então, essa resistência do meio impede que a população cresça de maneira indefinida. Agora, tem uma coisa legal que foi cobrada no Enem. Prof, e se a gente criasse um ambiente que não tem resistência do meio? A população pode crescer de maneira infinita. Não existe esse ambiente. É meramente especulação. Mas a gente consegue criar o início desse ambiente. Como assim? Pega, por exemplo, uma grande placa de Petri e coloca um meio de cultura lá, um pratão com meio de cultura propício para a propagação de bactérias. Aí você bota uma inoculação bacteriana lá e vai ver como que essas bactérias vão se multiplicando. Claro, vai chegar um limite dessa placa de Petri, mas você consegue ver o início. E com base nesse início, você estabelece uma função matemática. E essa função matemática, você joga aqui, ó, e você vai ter o potencial biótico. O que é o potencial biótico de uma população? É como essa população cresce caso ela não tenha resistência do meio. Então, como que ela ia se desenvolver caso não existisse resistência? Desse jeito aqui. Quando você tem uma curva de potencial biótico que é bem próximo do eixo Y, quer dizer que essa população cresce pra caralho. Desculpe a palavra. Quando essa população tem potencial biótico mais longe do eixo Y, você tem uma população que não cresce tão rapidamente. Isso caiu no Enem. Populações que têm potencial biótico muito intenso têm capacidade também muito intensa de reocupar os ambientes de maneira rápida. Isso pode ser abordado na parte de sucessão ecológica, ou como o Enem trouxe, sucessão ecológica, ecologia de populações e recuperação de área degradada ao mesmo tempo numa única questão. Beleza. Gente, o que eu tinha para revisar com vocês, deixa eu só conferir, de fato, era isso, tá? Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Eu queria agradecer imensamente, sabe, o retorno que eu tenho tido esse ano. Eu tenho algumas revisões ainda para largar, mas eu sei que a FUVEST é um vestibular muito importante, então eu estou muito feliz em hoje poder largar isso aqui para vocês. E assim, ó,
Obrigado pelo feedback positivo. Não esqueça que o professor está nas redes sociais, disponível para vocês também. Então, tirar alguma dúvida, me procure lá na minha rede social. Eu tenho um Instagram para isso, pode botar nos comentários aqui, sempre que possível eu estou atendendo vocês. E assim, ó, de verdade, o ano de 2019 tem sido muito legal. Eu não estou dizendo que esse é o último vídeo que eu vou gravar, porque de fato não é, tá? Eu tenho muito trabalho ainda pela frente, mas como é uma prova super importante e ela tem uma abrangência que em termos de número de pessoas é muito grande, eu acho que é legal, é oportuno eu já fazer esse agradecimento aqui para vocês. 2019 tem sido muito massa e tudo isso que tem acontecido só tem um porquê. A minha dedicação, claro, a dedicação do Renan, claro, mas, sabe, tudo aquilo que vocês têm oferecido para o professor. Absolutamente tudo que é construído dentro desse canal tem a participação de vocês. Talvez você não saiba disso, mas tem muito aluno sempre me ajudando. Tem muito aluno sempre colaborando. Professor, faz isso. Professor, grava sobre isso. Professor, me ajuda nisso. E com base nas dúvidas de vocês, nas sugestões de vocês, eu vou aprimorando isso que um dia eu tenho o sonho de se tornar uma ferramenta extremamente democrática, uma ferramenta para oferecer biologia de maneira gratuita para todo mundo que precisar. Eu acho que conhecimento tem esse valor, o valor de poder transformar as vidas. E como que eu vou esconder esse valor de vocês? Eu quero que isso seja pulverizado para o máximo de pessoas possíveis. Então, obrigado de coração. Eu espero que vocês façam uma excelente primeira prova, de primeira fase, e a gente se vê na revisão de segunda fase. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem e tchau.